Do ponto de vista bíblico, o tema da cremação está se tornando cada vez mais relevante e frequentemente debatido. Você notou que, pela primeira vez na história, o número de pessoas que escolhem a cremação em vez do enterro tradicional está aumentando significativamente? De acordo com especialistas, espera-se que essa tendência continue e, na próxima década, a cremação pode representar até 70% de todos os arranjos post-mortem, tornando-se a escolha preferida em relação aos enterros tradicionais. Isso leva a uma questão importante. Os cristãos devem considerar a cremação para si e seus entes queridos. Este é um assunto delicado, especialmente porque toca na crença cristã profundamente arraigada na ressurreição prometida na Bíblia. A cremação compromete essa promessa de ressurreição corporal no último dia? Este vídeo se aprofundará e responderá a 4 perguntas-chave sobre esse tópico. Mas antes de mergulharmos nesses detalhes, gostaria que você pensasse em algo e deixasse um comentário. Você, pessoalmente, estaria aberto a escolher a cremação para si mesmo? Esta não é apenas uma decisão prática, mas também espiritual que requer uma reflexão cuidadosa. Agora, vamos começar com a primeira pergunta. O que exatamente é cremação? A cremação é o processo pelo qual o corpo de uma pessoa falecida é transformado em cinzas. Como isso acontece? Primeiro, quaisquer objetos de metal, como joias, próteses ou outros materiais, são removidos do corpo. O corpo é então colocado em um caixão ou recipiente especial e levado para um crematório, onde é exposto ao calor extremo. A temperatura dentro do forno crematório pode chegar a cerca de 1.600 degrees C, o que é incrivelmente alto e quente o suficiente para quebrar todo o corpo. Você pode não saber disso, mas esse processo não acontece imediatamente. Leva várias horas para o corpo ser totalmente exposto a um calor tão intenso. Durante esse período, os tecidos moles do corpo se decompõem lentamente, evaporam e desaparecem. O que resta são apenas ossos e fragmentos de ossos. Aqui está a parte fascinante. Esses fragmentos ósseos restantes são então moídos em um pó fino, comumente conhecido como cinzas. No entanto, essas cinzas não são como as cinzas de uma chama típica. É inodoro e livre de carbono, pois o processo de cremação remove esses elementos. À medida que avançamos para as outras questões, há vários fatores a serem considerados antes de decidir sobre a cremação. Isso afeta sua crença na ressurreição? Que aspectos espirituais e familiares devem ser pensados com cuidado? Continue assistindo a este vídeo para explorar as perguntas restantes, o que ajudará a orientá-lo a tomar a melhor decisão para você e sua família. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, a Bíblia afirma: com o suor do teu rosto comerás o teu alimento até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Este versículo enfatiza poderosamente a conexão intrínseca da humanidade com a terra e o eventual retorno do corpo ao pó após a morte. A cremação, à luz desse conceito, pode ser vista como um reflexo simbólico desse retorno à nossa natureza primordial. Quando um corpo é consumido pelo fogo e reduzido a cinzas, ele serve como um lembrete vívido da fragilidade humana, de nossa mortalidade e da humildade de nossa existência. No mundo de hoje, a cremação tornou-se cada vez mais popular, não apenas devido a mudanças culturais, mas também por causa de considerações ecológicas. Mais da metade dos americanos agora opta pela cremação, reconhecendo sua eficiência espacial e impacto ambiental reduzido. Nesse contexto, a cremação atua como um eco prático e simbólico do ciclo de vida, do nascimento à morte e, finalmente, ao nosso retorno à Terra. A cremação encapsula nossas origens e nosso destino. Cientificamente, a cremação é considerada uma alternativa mais sustentável aos enterros tradicionais.
Os enterros convencionais exigem vastas extensões de terra e envolvem o uso de produtos químicos para embalsamamento, caixões de madeira e lápides, cada um contribuindo para impactos ambientais significativos. O uso extensivo de terras e recursos, combinado com a liberação de produtos químicos tóxicos na terra, torna os enterros tradicionais menos ecológicos. Em contraste, embora a cremação use energia e emita carbono, ela requer muito menos espaço e consome menos materiais em geral. Essa pegada ambiental reduzida ajuda a explicar por que a cremação está se tornando uma escolha cada vez mais preferida entre aqueles que buscam opções de cuidados com a morte ecologicamente conscientes. No entanto, além de suas vantagens ambientais, a cremação também reflete mudanças culturais e religiosas mais profundas. Em muitas tradições, a cremação é vista como um método de purificação e libertação espiritual, permitindo que a alma seja libertada do corpo. Por outro lado, alguns buscam orientação na Bíblia e em outros textos sagrados para navegar nessa prática. Curiosamente, a Bíblia não prescreve explicitamente como o corpo deve ser descartado após a morte, deixando em aberto várias interpretações. Embora as instruções específicas para sepultamento ou cremação estejam ausentes, várias passagens bíblicas fornecem contexto e simbolismo que podem oferecer uma visão. Você pode se surpreender ao saber que a Bíblia contém muitos exemplos e referências simbólicas que podem nos ajudar a entender a perspectiva de Deus sobre o fogo e o sepultamento. Em todas as Escrituras, o fogo tem um significado profundo. Em muitos casos, o fogo está associado à purificação, à presença divina e ao poder de Deus. Por exemplo, quando Moisés encontrou a sarça ardente no deserto em Êxodo 3, o fogo representou a santidade de Deus e seu chamado à liderança. Da mesma forma, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36-39, durante o confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, fogo do céu desceu como um sinal claro da presença de Deus. Nesta passagem notável, Elias orou: "Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus." Em resposta, Deus enviou fogo que consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água da vala. A origem divina do fogo fez com que todo o povo se prostrasse e reconhecesse: o Senhor, Ele é Deus. Assim, nas narrativas bíblicas, o fogo nem sempre é visto negativamente. Em vez disso, muitas vezes simboliza o poder purificador e a presença de Deus. Por esse motivo, alguns veem a cremação, que envolve fogo, não apenas como uma escolha prática ou ecológica, mas também espiritualmente simbólica. Pode servir como um lembrete da natureza transformadora e refinadora de Deus, assim como o fogo na Bíblia tem sido usado para revelar a santidade e o poder de Deus. Em conclusão, embora a Bíblia não dê um comando definitivo sobre a cremação, ela oferece símbolos e histórias ricas que podem orientar os crentes em suas decisões. A cremação, de muitas maneiras, ecoa nosso retorno ao pó e serve como um lembrete de nossa existência frágil, mas significativa. Seja por razões ecológicas ou significado espiritual, a crescente aceitação da cremação reflete não apenas mudanças nas normas culturais, mas também considerações mais profundas de nossa conexão com a terra e o divino. É importante reconhecer que os rituais funerários não são apenas métodos de lidar com o falecido, mas também servem como símbolos de respeito e dignidade. Você sabia que em Gênesis 23, Abraão comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara? E em Gênesis capítulo 50, versículo 25, José fez os israelitas jurarem levar seus ossos de volta à terra prometida? Esses exemplos refletem claramente as profundas tradições de sepultamento do povo de Deus, mas não impõem regulamentos rígidos aos cristãos modernos.
Em vez disso, eles destacam o contexto cultural e histórico da época. À medida que a sociedade evolui, o mesmo acontece com as práticas funerárias. Em muitos lugares, a terra para enterros tradicionais está se tornando escassa e os custos associados a esses enterros podem ser proibitivamente caros. Nesse contexto, a cremação surge como uma alternativa prática e muitas vezes mais acessível, oferecendo alívio financeiro e espacial. Mais importante, de uma perspectiva teológica cristã, o foco não está tanto na condição do corpo após a morte, mas na promessa de ressurreição e vida eterna. Seja por meio da cremação ou do sepultamento tradicional, o aspecto mais crucial para os cristãos é a crença na ressurreição na glória e na promessa da vida eterna com Deus. Essa fé, acima de qualquer método particular de disposição corporal, continua sendo o princípio central da crença cristã. Em João 11, Jesus proclama: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, ainda que morra, e quem vive crendo em mim nunca morrerá." Essa mensagem poderosa reforça um tema central na teologia cristã. Nossa esperança final não está na preservação do corpo físico, mas na promessa da vida eterna com Deus. As palavras de Jesus se concentram no destino eterno da alma e não no estado do corpo após a morte. Essa perspectiva pode nos guiar enquanto exploramos o que a Bíblia diz sobre a cremação e como ela se relaciona com as crenças cristãs. Uma das histórias bíblicas mais citadas relacionadas à queima de corpos pode ser encontrada em 1 Samuel capítulo 31. Depois que o rei Saul e seus filhos foram derrotados pelos filisteus na batalha, os israelitas recuperaram seus corpos. O texto relata como os bravos homens de Israel viajaram durante a noite para Bet-san, tiraram os corpos de Saul e seus filhos do muro e os levaram para Jabes, onde queimaram os corpos. Eles então recolheram os ossos e os enterraram debaixo de uma árvore em Jabes, jejuando por 7 dias de luto. A decisão de queimar os corpos pode ter sido influenciada pela condição dos restos mortais. Dado que os corpos foram exibidos na parede, expostos aos elementos e à vista do público após a batalha, é altamente provável que tenham sido severamente mutilados ou danificados. O texto não especifica as razões exatas, mas a condição dos corpos pode ter tornado o enterro tradicional difícil ou impraticável. Em situações como essa, a cremação poderia ter sido vista como uma forma respeitosa de lidar com os restos mortais, dado o seu estado. A história de Saul e seus filhos sugere que, em circunstâncias extremas, queimar os corpos era uma opção aceitável na antiga cultura israelita. O fato de seus ossos terem sido enterrados posteriormente também demonstra a importância de homenagear o falecido por meio do enterro, mesmo quando a cremação fazia parte do processo. Este exemplo destaca que, embora o sepultamento fosse a prática comum, exceções eram feitas com base nas circunstâncias, e o cerne da tradição era manter o respeito e a dignidade pelo falecido. Além disso, o fato de os israelitas se darem ao trabalho de transportar os corpos de Saul e seus filhos de Bet-san para Jabes para cremação e depois terem procedido a enterrar seus restos mortais, sugere fortemente que eles pretendiam dar ao rei caído e seus filhos uma despedida respeitosa e digna, apesar das imensas dificuldades e carga emocional envolvidas. O ato de jejuar por 7 dias ressalta ainda mais a profundidade do luto e da reverência pelo falecido, indicando que esta não foi apenas uma decisão prática, mas um processo ritual solene e traumático. Em vez de perceber esse evento como uma violação dos costumes tradicionais de sepultamento, é mais provável que a cremação tenha sido uma resposta pragmática às circunstâncias trágicas e extremas que cercaram a morte de Saul.
A condição de seus corpos, possivelmente mutilados após serem expostos nas paredes pelos filisteus, pode ter tornado a cremação a maneira mais adequada de homenagear Saul e seus filhos naquele momento. Esta passagem sugere que, embora a cremação tenha sido utilizada neste caso, ela não deve ser interpretada como uma rejeição mais ampla das práticas tradicionais de sepultamento. Em vez disso, foi uma adaptação a uma situação extraordinária. Os israelitas, que normalmente praticavam o enterro como o principal método de honrar os mortos, escolheram a cremação aqui, provavelmente devido ao terrível estado dos corpos, mostrando que a praticidade e o respeito pelo falecido poderiam coexistir em tempos de angústia. Pode-se perguntar, dado este exemplo, se a cremação era uma prática comum no antigo Israel. No entanto, com base em textos bíblicos e análises culturais, fica claro que a cremação não era uma prática generalizada ou costumeira. Este episódio parece ser um caso excepcional e não um reflexo dos costumes gerais do enterro. A tradição predominante no antigo Israel era o sepultamento em túmulos ou cavernas, como evidenciado por numerosos exemplos no Antigo Testamento. Os patriarcas e reis de Israel, como Abraão, Isaque, Jacó e Davi, foram enterrados em túmulos familiares considerados sagrados e significativos. A importância do sepultamento em lotes familiares, como a caverna de Macpela, comprada por Abraão, reflete a importância cultural e espiritual, colocada em colocar os ancestrais para descansar em lugares específicos e consagrados. Além disso, o uso de tumbas ou cavernas para sepultamento simbolizava continuidade, legado e conexão com os antepassados. Foi visto como uma forma de preservar a identidade e a memória da linhagem familiar. É por isso que patriarcas como Jacó insistiram em ser enterrados com seus ancestrais na terra prometida, embora tivessem morrido em terras estrangeiras. Tais tradições confirmam ainda que o sepultamento, não a cremação, era a norma predominante no antigo Israel. A cremação, em contraste, era rara e geralmente reservada para circunstâncias extraordinárias, como o estado mutilado ou danificado dos corpos, como visto no caso de Saul e seus filhos. Foi uma exceção e não a regra. A escolha de cremar neste caso específico parece ter sido motivada pela necessidade e não pela preferência cultural, enquanto o enterro subsequente de seus ossos permaneceu consistente com a tradição mais ampla de honrar os mortos, colocando-os para descansar. Portanto, este episódio não serve como uma declaração de rejeição ao enterro tradicional, mas sim como um exemplo de flexibilidade dentro do contexto das necessidades culturais e práticas. Embora a cremação tenha sido usada como resposta às circunstâncias particulares da morte de Saul, a ênfase no sepultamento, jejum e luto ressalta a importância contínua de preservar a dignidade e o respeito pelo falecido, alinhando-se com a tradição mais ampla de sepultamento em Israel. A cremação, no contexto do antigo Israel, parece ter sido uma exceção e não uma prática comum, reservada para circunstâncias especiais quando o enterro tradicional não era viável. Esses casos excepcionais se refletem em histórias bíblicas em que o sepultamento em tumbas ou cavernas era o costume predominante. No entanto, o que pode surpreender muitos é que a Bíblia também menciona a queima de corpos, não como uma prática voluntária ou método de eliminação de corpos, mas sim como uma forma de punição severa. Embora não estejam diretamente relacionados à cremação moderna, esses exemplos oferecem forte simbolismo em relação ao fogo e ao julgamento divino. Por exemplo, em Gênesis capítulo 38, versículo 24, há uma história de uma mulher que foi condenada a ser queimada por adultério, embora sua inocência tenha sido provada mais tarde. O ato de queimar aqui não era apenas uma punição,
mas também um reflexo das rígidas leis e códigos morais do antigo Israel. Da mesma forma, em Levítico capítulo 20, versículo 21, queimar o corpo é prescrito como punição por certos pecados envolvendo o corpo. Essas passagens demonstram que o fogo era usado não apenas como uma ferramenta de destruição, mas também como um símbolo de purificação e julgamento. Outro exemplo claro pode ser encontrado em Números 16, onde o fogo de Deus consumiu 250 homens que ofereceram incenso impróprio. Aqui, o fogo não apenas simboliza o julgamento de Deus, mas também sua intervenção direta, mostrando sua autoridade absoluta na aplicação de seus mandamentos. O fogo, neste contexto, não é apenas uma força de destruição, mas uma ferramenta divina para punição e purificação. Em outro caso do livro de Josué, Josué e sua família foram condenados a serem apedrejados e depois queimados por tomar itens proibidos. Nesse caso, a queima do corpo não era um ato cerimonial de cremação, mas uma forma severa de punição por violar a lei de Deus. Essas histórias compartilham um tema comum. A queima de corpos na Bíblia é frequentemente associada a transgressões graves ou punição divina. O fogo, nesses casos, representa julgamento, purificação e até destruição de Deus, em vez de um método de lidar com o falecido, como a cremação é entendida hoje. Além disso, vemos uma forte conexão entre fogo e práticas religiosas extremas em 2 Reis 21, onde o rei Manassés se envolveu em rituais detestáveis, incluindo o sacrifício de seu próprio filho no fogo. Embora essa narrativa não esteja diretamente relacionada à cremação, ela demonstra a associação entre fogo e atos religiosos extremos e equivocados. Nesse caso, o fogo assume uma conotação negativa, simbolizando atos que vão contra a vontade e a santidade de Deus. Outro exemplo significativo vem de 2 Reis 23, onde o rei Josias confrontou locais de culto pagãos e ordenou que ossos humanos fossem queimados no altar de Betel para profanar esses locais. Aqui, a queima de ossos não pretendia ser uma cremação, mas um ato para contaminar e destruir o culto pagão. Isso destaca como, no contexto bíblico, o fogo era frequentemente usado como uma ferramenta de julgamento ou purificação, e não como uma prática para dispor de corpos após a morte. Esses exemplos demonstram que na Bíblia a queima de corpos estava mais intimamente ligada a punições severas do que a práticas de sepultamento. O fogo serviu como um poderoso símbolo do julgamento e purificação divinos, mas não foi concebido como um guia sobre como lidar com restos humanos. Reflete como os antigos israelitas entendiam a punição, a purificação e a intervenção de Deus em casos de transgressões graves contra a lei divina ou as tradições sagradas. De uma perspectiva bíblica, o manuseio dos ossos e dos restos mortais do falecido tem um profundo significado espiritual. Em Números 19, vemos que qualquer um que toque o corpo de alguém que morreu ou foi enterrado é considerado impuro por 7 dias. Este regulamento enfatiza que a morte não é apenas o fim de um indivíduo, mas também um evento que cria uma separação ritual entre os vivos e os mortos. Este período de purificação era exigido pelas antigas leis de Israel para restaurar a pureza de um indivíduo após o contato com a morte. Isso não apenas reflete a noção religiosa de impureza, mas também ressalta a sacralidade da vida e da morte dentro da comunidade. O conceito de morte como um evento que requer purificação e separação deixou espaço para várias interpretações dentro dos princípios cristãos, especialmente no que diz respeito às práticas fúnebres. Com o tempo, as denominações cristãs desenvolveram diferentes perspectivas sobre como lidar com os restos mortais do falecido.
Algumas denominações aceitam a cremação como um método moderno e razoável, desde que seja realizada com respeito e dignidade. Isso mostra que, embora a cremação não fosse uma prática comum durante os tempos bíblicos, a flexibilidade dentro da teologia cristã permitiu ajustes e adaptações a novos métodos sem perder os princípios fundamentais de reverência e respeito pelo falecido. Enquanto isso, outros grupos cristãos rejeitam a cremação, argumentando que razões históricas e doutrinárias sugerem que o sepultamento tradicional reflete melhor os costumes e crenças bíblicas, especialmente os exemplos dos patriarcas e reis de Israel, que foram enterrados em túmulos familiares. Essa flexibilidade e ambiguidade na compreensão teológica da morte permitiram que os costumes fúnebres evoluíssem e mudassem com o tempo. Isso permite que as práticas funerárias se adaptem às novas necessidades e realidades da sociedade, sem perder os importantes princípios de respeito e honra ao falecido. Do ponto de vista ambiental, a cremação oferece várias vantagens em relação ao enterro tradicional, principalmente no contexto atual. Primeiro, a cremação requer muito menos espaço do que os cemitérios tradicionais, liberando terras para outros fins. Isso é importante à medida que a população global cresce e os recursos terrestres se tornam cada vez mais escassos. Além disso, a cremação evita a liberação de gás metano, um gás de efeito estufa nocivo que é produzido durante a decomposição natural dos corpos. O metano é criado a partir da decomposição da matéria orgânica e nos cemitérios, os corpos enterrados podem contribuir para essa emissão. Além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a cremação também reduz a necessidade de recursos físicos, como caixões, lápides e cemitérios. Isso não apenas minimiza o consumo de recursos, mas também representa uma economia financeira significativa para muitas famílias. Os custos associados ao enterro tradicional, incluindo a compra de terrenos, a construção de lápides e a manutenção de túmulos, podem ser substanciais, enquanto a cremação oferece uma solução mais econômica, aliviando o ônus financeiro das famílias que lidam com a perda. No entanto, além dos benefícios ambientais e financeiros, ainda havia métodos tradicionais nos tempos antigos que os israelitas usavam para lidar com os mortos. Embora o sepultamento fosse o costume comum, houve alguns casos especiais, como em Gênesis 50, onde Jacó foi embalsamado no Egito antes de seu corpo ser transferido para Canaã para ser enterrado no túmulo da família. Isso demonstra que, mesmo nos tempos antigos, os israelitas tinham práticas funerárias complexas e solenes para homenagear o falecido. Embalsamar e transportar o corpo eram atos que enfatizavam a importância de preservar e respeitar os mortos, bem como sua fé na promessa de Deus da Terra Prometida. Isso leva à questão crucial: a cremação afeta a promessa da ressurreição? Algumas pessoas temem que a cremação possa prejudicar a capacidade de Deus de ressuscitar o corpo, mas 1 Coríntios 15 fornece uma resposta clara. Neste capítulo, o apóstolo Paulo explica a natureza do corpo ressuscitado, dizendo que nossos corpos terrenos perecíveis serão transformados em corpos gloriosos e imperecíveis. Paulo descreve esse processo como uma transformação da fraqueza e vergonha do corpo atual para a glória e força do corpo ressuscitado. Mais importante, Paulo enfatiza que essa transformação não depende do estado físico do corpo na morte, seja enterrado, cremado ou perdido no mar. O poder de Deus é ilimitado e não confinado por circunstâncias materiais. O apóstolo Paulo também enfatiza a transição de um corpo natural para um corpo espiritual. Nossos corpos atuais são vulneráveis a danos, doenças e decadência, mas o corpo ressuscitado não será mais afetado por esses fatores.
Em vez de se tornarem entidades invisíveis ou espíritos fantasmagóricos, o corpo ressuscitado será uma forma perfeita e tangível que está harmonizada com o Espírito de Deus, apta para a vida eterna. Isso não apenas tranquiliza os crentes de que a ressurreição é certa, mas também confirma que a condição física do corpo não afeta a capacidade de Deus de transformá-lo e ressuscitá-lo. Um conceito-chave na teologia cristã é a soberania absoluta de Deus. Seu poder infinito não é limitado por leis naturais ou condições físicas. A cremação não impede a capacidade de Deus de cumprir suas promessas. 1 Tessalonicenses 4 explica que quando Jesus retornar, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, seguidos pelos vivos, que serão arrebatados para encontrá-lo. Isso mostra claramente que o estado físico do corpo é menos importante do que o poder de Deus para restaurar a vida. Quer uma pessoa seja enterrada, cremada ou perdida no mar, aqueles que creem em Deus serão ressuscitados e reunidos a Ele no último dia. A promessa de ressurreição não é apenas sobre o renascimento do corpo atual, mas sobre uma profunda transformação em um corpo glorioso e incorruptível. Isso reflete o poder ilimitado de Deus para redimir e recriar sua criação. Não importa como nossos corpos possam ser destruídos, Deus pode ressuscitar e nos dar um corpo novo, perfeito e eterno. Senhor, somos gratos a Ti por Tua infinita sabedoria e amor sem limites que nos guiam em todas as áreas da vida, incluindo as decisões difíceis e delicadas em relação aos nossos corpos após a morte. Por meio das Escrituras, Você nos lembrou que nossos corpos terrenos são temporários e nosso verdadeiro lar está com Você por toda a eternidade. Esse entendimento nos ajuda a perceber que, quer sejamos enterrados ou cremados, o que realmente importa é nossa fé inabalável em Ti e em Tua promessa de ressurreição. Pedimos que ilumine nossos corações e mentes enquanto refletimos sobre a prática da cremação e sua relação com a fé cristã. Você nos ensinou que seu poder não é limitado pelas circunstâncias terrenas e colocamos nossa confiança em sua infinita capacidade de nos restaurar e transformar, não importa a condição de nossos corpos. Senhor, ajude-nos a focar não no estado físico de nossos restos mortais, mas em nossa fé em Ti e em sua promessa de vida eterna. Pai, pedimos que nos conceda sabedoria para tomar decisões que Te honrem e respeitem as tradições e crenças que prezamos. Oramos por paz de espírito para que possamos escolher o que é melhor para nós e nossos entes queridos, sabendo que nossa esperança está firmemente ancorada em Sua promessa de vida eterna. Dê-nos a graça de viver de acordo com Seus ensinamentos, direcionando nossos pensamentos para a ressurreição e a eternidade, em vez de preocupações terrenas sobre o estado de nossos corpos após a morte. Também oramos pela paz em nossos corações, confiando plenamente em Sua capacidade de nos ressuscitar, independentemente de sermos enterrados ou cremados. Ajude-nos a entender que essa decisão não limita seu poder infinito. Em vez disso, é um reflexo de como vivemos nossa fé, sempre colocando nossa confiança na ressurreição e na vida eterna que Você nos prometeu. Senhor, reconhecemos que esta vida na Terra é temporária e nosso foco não deve estar em preocupações materiais, mas na esperança maior que Você nos deu. Por favor, conceda-nos clareza em nosso processo de tomada de decisão, ajudando-nos a perceber que, quer escolhamos o sepultamento ou a cremação, a verdade mais importante é que vivemos e morremos na esperança da ressurreição por meio de Jesus Cristo, que venceu a morte e abriu o caminho para a vida eterna para todos os crentes. Pai, oramos por serenidade e paz de espírito ao fazermos a escolha que melhor se alinha com nossa fé e valores familiares. Vamos entender que essa decisão vem de um lugar de fé e confiança,
e não precisamos nos preocupar com o estado de nossos corpos físicos. Nossa esperança está firmemente enraizada em sua promessa de vida eterna. Conceda-nos a graça de viver de acordo com seus ensinamentos, com nossos corações voltados para a ressurreição e a vida eterna, livres das preocupações mundanas sobre nossos corpos após a morte. Que nossas decisões sempre reflitam nossa fé inabalável em Ti e a certeza de que, por meio de Cristo, triunfamos sobre a morte. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Decidir entre enterro e cremação é mais do que apenas uma escolha pessoal ou prática. É uma jornada profundamente espiritual, onde somos chamados a refletir sobre nossas crenças sobre vida, morte e ressurreição através das lentes de nossa fé cristã. Essa decisão nos pede para ir além da realidade física de nossos corpos. Ela nos convida a pensar profundamente sobre o que realmente acreditamos sobre a promessa da ressurreição, a vida eterna que Deus preparou para nós e a profunda esperança que está na vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Em momentos como este, é natural sentir o peso de tais decisões, pois tocam as verdades sagradas e misteriosas de nossa fé. Mas, ao refletir sobre essa escolha, o mais importante é encontrar paz em seu coração e em sua alma. Permita-se o espaço para considerar não apenas os detalhes práticos, mas também as implicações espirituais da decisão, inspirando-se nas ricas tradições de sua família e de sua comunidade de fé. No final, o que mais importa não é o método pelo qual nossos corpos são cuidados, mas a certeza de que Deus, em seu infinito poder e graça, nos ressuscitará em glória. Não importa se somos enterrados ou cremados. A Bíblia, em sua sabedoria, não proíbe explicitamente o sepultamento ou a cremação, deixando espaço para discernirmos o caminho certo para nós, com base em nossa fé pessoal, nos ensinamentos de nossa igreja e nas necessidades práticas de nossas famílias. A verdade mais essencial é que, por meio de Cristo, recebemos a promessa da vida eterna e nada, nem mesmo o estado de nossos corpos terrenos, pode impedir o poder redentor de Deus. Também é crucial envolver seus entes queridos nessa decisão. Ter conversas abertas sobre seus desejos com os membros da família garante que seus desejos sejam compreendidos e respeitados. Essas conversas também podem proporcionar conforto à sua família, pois eles saberão que sua decisão está fundamentada na fé e alinhada com suas esperanças de vida eterna com Deus. Desta forma, sua escolha pode se tornar um reflexo das verdades mais profundas que você ama, trazendo paz não apenas para você, mas também para aqueles que se importam com você. Lembre-se, sua vida está entrelaçada no plano maior que Deus tem para cada um de nós. Nosso foco não deve estar na condição de nossos corpos físicos após a morte, mas na gloriosa esperança da ressurreição, quando Cristo retornará e estaremos unidos a Ele na vida eterna. A verdade de nossa fé é que a morte não tem a palavra final. Jesus triunfou sobre a sepultura e nele encontramos nossa vitória final. Se esta mensagem tocou seu coração e o ajudou a refletir sobre este importante tópico, convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos abordar essas conversas com compaixão e respeito pelas perspectivas uns dos outros. Se você achou este conteúdo significativo, inscreva-se em nosso canal para não perder vídeos futuros em que continuamos explorando tópicos de fé, vida e eternidade. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos, pois cada compartilhamento ajuda a alcançar mais pessoas com a luz da palavra de Deus. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Que Deus abençoe você e seus entes queridos abundantemente e que você encontre paz em sua promessa eterna. Juntos, confiemos na esperança da ressurreição,
E vivamos com a certeza de que, em Cristo, a morte não é o fim, mas o início de uma vida nova e gloriosa.